Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu saúdo vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Neste final de tarde, domingo, para alguns que talvez vão receber essa mensagem. E antes de trazer essa mensagem para você, eu quero te convidar, você que já acompanha meus vídeos há um tempo, que eu compartilho para vocês, pedir fazer um favor, você que não é seguidor, que você possa estar me ajudando a seguir, né, o meu canal. E ajude também dando like, porque você dando like, você vai estar mostrando para a plataforma, para os algoritmos que está trazendo algum sentido a essas mensagens, alguma relevância as mensagens que eu estou trazendo. Tá ok? Vamos para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é uma pergunta de Jesus para a sua vida. Quando o Filho do Homem voltar, quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra? Eu quero perguntar para você, o que é a fé para você? Alguns vão dizer que a fé ela é um grão de mostarda, ela é como um grão de mostarda. Ou seja, então a fé é uma semente. Então Jesus ele vai cobrar. E aquela semente de fé que eu deixei com você? Você cuidou? Você perseverou naquela semente? Onde você plantou aquela semente? Onde você plantou a sua fé? E eu quero que você lembre dessa pergunta que Deus está te fazendo neste momento. Eu vou ler uma parábola que Jesus vai contar antes dele fazer essa pergunta a nós, antes dele fazer essa pergunta aos seus discípulos. Amém? Você que tem a sua Bíblia, se você quiser acompanhar comigo, abra aí, lá em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me, julgue meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal, pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar sentença a favor dela. Se eu não fizer isto, ela não vai parar de vir me amolar, até acabar comigo. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita socorro, de dia e de noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Olha só. Então aqui, Jesus está ensinando os seus discípulos sobre a importância da perseverança na oração. A importância da perseverança na fé. E Jesus está ensinando aos seus discípulos aquela perseverança na fé como uma causa que você tem que ficar todos os dias ali, né, numa constância. Você precisa ter paciência. Você precisa ter discernimento. Você precisa ter uma autoconstância. Você precisa todos os dias se lançar. Você precisa todos os dias se dedicar. Precisa afiar o machado, a espada todos os dias. Porque se você não afiar o machado todos os dias, você vai desanimar, você vai enfraquecer. Se você não afiar a sua fé todos os dias, se você não perseverar, você vai empobrecer na sua área espiritual. E empobrecendo a sua área espiritual, a sua alma, a sua vida, você acaba ficando desistido das coisas. E Jesus ele está nos ensinando a perseverarmos, como esta mulher, como esta viúva, que não desistiu da sua causa. E aí Jesus está dizendo que se vocês perseverarem, mesmo que o homem demore,
Deus, ele não vai se atrasar, ele não vai deixar de cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. E é importante nós vermos que o mundo está nos tempos de hoje cheio de distrações. Dúvidas, incertezas, circunstâncias, tempestades, guerras, rumores de guerras e tantas coisas para tentar esfriar a nossa fé, para tentar esfriar a nossa perseverança. Mas Deus está dizendo, se vocês perseverar, por mais que o homem não ouça, Deus está ouvindo. Se vocês perseverar, continuar todos os dias pedindo, clamando, Deus vai ouvir, Ele vai responder as suas orações. Mas você precisa olhar mais para Cristo, tirar os seus olhos da distração, tirar os seus olhos dos homens. Lembra da pergunta que eu te fiz? Aonde você está plantando a tua semente? Aonde você está jogando a sua semente de fé? Será que você está só guardando? Ou você está plantando no lugar errado? Você pode não estar guardando, você pode estar plantando, mas você não está plantando no lugar certo. Você pode estar plantando em terras mortas, onde não vai ter fruto nenhum. E Deus está te chamando. Você precisa perseverar. Fazer com que o lugar que está morto volte a viver. Como que esse lugar que está morto volta a viver? Através da sua fé. Através de quando você regar, continuar ali, ó, clamando, orando. Então você que talvez está desistindo da sua família, da sua casa, do seu emprego, da sua área financeira. Você que está fraco na fé, espiritualmente, eu quero te convidar hoje. Abra o seu coração para Jesus. Amém? Jesus te ama. Ele quer se encontrar com você. Jesus, ele quer voltar. E ele quer nos ver numa intensa devoção. Ele quer nos ver numa intensa paixão por ele. Que a nossa vida seja como o reino de Deus. Onde nós fomos, nós venhamos trazer vida ao invés da morte. Trazer alegria ao invés de cinzas, de pranto, de tristeza. Amém? Jesus te ama, que você tenha uma ótima tarde, um ótimo domingo e final de semana abençoado. Amém? Fique com Deus, até o próximo vídeo.